Nós não seremos abençoados, nós já o fomos. Então todo homem e mulher, todo filho e filha de Deus pode ser e deve ser, porque foi feito para ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Inscreva-se em nosso canal e seja abençoado diariamente com trechos de pregações. A igreja não é uma instituição, a igreja não é uma organização, a igreja não é um rito religioso, a igreja não é um endereço de culto. A igreja é uma pessoa. E Deus quer que essa igreja, como pessoa, evolua, para que ela entenda o seu papel e o seu lugar nas várias circunstâncias da vida. Porque senão a vida não vai fazer para nós sentido, porque nós vamos estar sempre esperando de Deus alguma coisa que talvez Ele não fará, em vez da gente conhecer aquilo que Ele já disse que faria. Então, quando Paulo está escrevendo aos Efésios, ele está dizendo assim, olha, Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Então, para aquilo que é o propósito de Deus, para que nós, como pessoa espiritual, como comunidade espiritual, para que todos nós sejamos bem-sucedidos e bem-aventurados, Ele já nos deu. Então, nós já fomos abençoados, nós não seremos abençoados, nós já o fomos. Então, todo homem e mulher, todo filho e filha de Deus, pode ser e deve ser, porque foi feito para ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. E não viver nenhum tipo de frustração. Então nós podemos viver tristeza, nós podemos viver danos, mas nós não precisamos viver o quê? Prejuízo, frustração. Por quê? Porque nós temos consciência de propósito, a gente cumpre um propósito. Glória a Deus, amados. Então é isso. E ele diz então que ele já nos abençoou. Por isso, quando Paulo vai orar, e é o texto que a gente vai ler agora, ele vai falar com essa igreja, com esse povo, e ele diz que tem uma oração em nosso favor, e nós vamos ler essa oração agora. E ele diz assim, por isso tudo que eu acabei de falar, essa consciência de eternidade, de propósito, de desígnio, de destino, de vontade eterna de Deus, por tudo isso, eu tendo ouvido a fé que há em vocês e o amor para que vocês têm para com todos os santos, então essa fé que vocês têm em Jesus e o amor que vocês têm, tendo ouvido isso, eu dou muitas graças a Deus. Então, do mesmo jeito que Paulo, os irmãos, nós damos graças a Deus pela fé que há em cada um aqui, pelo amor que há em cada um. Isso causa muita alegria. Mas, além dessa alegria, nós temos o desejo, a vontade de que esse conhecimento, esse entendimento aumente, para que todo homem e mulher aqui, filho de Deus, amadureça, tenha mais consciência, mais noção de plenitude, que sejam pessoas menos afetadas e mais afetantes. Amém, amados? Que na vida você seja menos afetado e mais afetante. Que você possa realmente ser um agente, um protagonista de virtude, em vez de ser alguém toda hora vitimizado pelos problemas. Um dos grandes problemas da humanidade hoje é a vitimização. Porque muitas pessoas enfrentam os problemas e, em vez de entender o papel dela naquele problema, ela se vitimiza porque aquele problema frustra suas expectativas de vida. E alguém só é frustrado na sua expectativa de vida se ele não tem plena consciência do seu propósito. Amém, amados? Glória a Deus. Então ele diz, olha, eu tenho alegria e dou graças e faço menção de vocês na minha oração. E aí, quando ele fala de fazer menção de nós nas suas orações, ele diz, então o que eu peço? O que eu falo com Deus? O que eu converso com Deus a respeito de vocês? Eu converso para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Então, Paulo quer que nós tenhamos espírito de sabedoria e revelação, que o nosso entendimento seja iluminado. Eu oro para que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados, para que vocês possam saber. Saber é conhecer, é ter convicção, é ter certeza, é não duvidar. Que vocês possam ter certeza, convicção, conhecimento, iluminação, revelação, a respeito de qual é a esperança da vossa vocação. Porque se eu entender qual é a minha vocação, qual é o propósito de Deus na minha vida, eu nunca vou perder a esperança. Eu posso ter angústia, mas eu nunca vou sofrer ansiedade. Amém? E ele diz assim,
E também que vocês possam conhecer a riqueza da sua glória, a riqueza da sua glória na herança dos santos. Então, qual é a herança de Cristo? O que Cristo herdou para a sua família? Já viu aqueles filmes? Tem muito filme, né, que a gente vê no cinema lá. Hollywood já fez muito filme desse jeito. Um cara que é mendigo, pobre, sofre. Ou uma mulher que fica lá sofrendo e tal. Como é que chama aquela lá da abóbora, que vira carruagem lá? A Cinderela. Cinderela sofrendo e tal, aquela amargaça toda lá. Por quê? Ela vive aquela miséria porque ela não sabe, ela não tem acesso à sua herança. Quanta gente sofrendo lá e tal, porque ele não sabe do que ele é herdeiro. Então, muita gente sofre hoje. Deixa o Espírito de Deus ministrar no seu coração. Só tem duas coisas que pode fazer uma pessoa viver uma vida mal sucedida. Só tem duas coisas que pode fazer você viver uma vida fracassada. Uma delas é a ignorância. Se você é ignorante. Então, o ignorante, o que não conhece, não sabe, não entende qual a sua herança, de que substância ele é feito, qual a sua identidade, a sua vocação, ele vai sofrer muito, porque ele vai perseguir propósitos que não são dele, ele vai gastar tempo em coisas que não têm a ver com a vida dele. Então, a ignorância pode fazer uma pessoa, apesar de tudo que ela pode ter de oportunidade da vida, viver uma vida fracassada, gastar o tempo dela naquilo que não é a sua vocação. Para a ignorância, misericórdia. Então, Deus, na sua misericórdia, resolveu o problema da nossa ignorância, porque agora Ele nos deu revelação. Então, ninguém mais precisa ser ignorante quanto àquilo que é o propósito, e as riquezas, as virtudes, aquilo que Deus já depositou sobre você. Então, às vezes, você está achando que para a sua vida ser bem-aventurada, está faltando Deus te abençoar. Não é. Está faltando você conhecer as bênçãos que Ele já te deu. Entendeu, amado? Amém? Porque Deus, Ele só gerou a gente depois de ter dado a nós as condições para que aquilo para o que Ele nos gerou pudesse ser alcançado. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, se a pessoa é ignorante a respeito disso, ela vai viver de acordo com as suas carências. Outra coisa que pode fazer uma pessoa viver uma vida fracassada é rebeldia. Então, ele já não é mais ignorante. Mas, tendo conhecimento, ele não se submete, ele se rebela. Então, se para a ignorância é misericórdia, para a rebeldia é maldição. E não é porque Deus amaldiçoa. Tem muita gente que acha aí que Deus amaldiçoa. Deus nunca amaldiçoa ninguém, não. E nem vai amaldiçoar. Deus não é amaldiçoador. Deus é abençoador. Deus é bom sempre. Deus é bom sempre. E Ele é abençoador sempre. Ele não mudou de natureza. O que o homem faz de errado não gera em Deus um sentimento ruim. Agora, quando eu me rebelo contra aquilo que é a minha natureza, aquilo para que eu fui desenhado, então eu vou amaldiçoar a mim mesmo. Então a maldição vem da desobediência. Não porque Deus está punindo, porque eu mesmo estou me punindo. Por exemplo, eu já contei isso aqui várias vezes, vou contar de novo. Às vezes eu sou engenheiro. E além de ser engenheiro, eu tenho toque, eu tenho um pouquinho de toque. Eu não gosto de ver as coisas assim muito fora do lugar. E quantas vezes, rapaz, eu já fui comer na casa de irmãos aqui, e eles servem lá, vão servir o almoço, o jantar, e põem umas facas amaldiçoadas na mesa. Você sabe o que é uma faca amaldiçoada, não? É uma faca que o dono da casa fez ela acreditar que ela era chave de fenda. Então, volta e meia, eu pego umas facas amaldiçoadas, porque elas estão tudo com a ponta torcida assim. Porque alguém jura que aquilo é uma chave de fenda. Então, eu olho para aquilo e falo assim, onde será que está o parafuso mal apertado dessa casa? Porque não tem condição de você ter um parafuso bem apertado se você usou uma faca para parafusar. Então, eu olho para cada pessoa e falo, deve ter alguma coisa bamba nessa casa. Então, eu tenho uma faca amaldiçoada e alguma prateleira que a qualquer momento vai dar um colapso. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não. Então, aquela casa está cheia de maldição, não precisa nem procurar muito, não. É uma porta que está lá pedindo para ser salva, não é? Não é? É uma dobradiça que toda hora está
bamba. Então tem gente que toda hora a vida dele está bamba. Por que a vida dele está bamba? Ah, porque Deus não ouve a minha oração. Que conversa? É porque você está apertando parafuso com faca. Isso é o que, amados? Rebeldia. Você acha que Deus amaldiçoou aquela fechadura? Aquela dobradiça? Deus amaldiçoou a faca? Não, mano. Foi um rebelde que amaldiçoou aquilo. Porque nem ignorante ele não é, não. Ele é rebelde mesmo. E o duro é que tem uns rebeldes que são rebeldes várias vezes. Porque eu já fui na casa de uns amaldiçoados aí, que é mais de uma faca que está com a ponta torta. Porque ele vai lá e entorta a ponta, aquilo não parafusa. Aí, em vez dele procurar uma chave de fenda, ele pega outra faca. É uma desgraça. Eu estou falando sério. Você está achando que eu estou brincando? Eu estou falando sério, porque isso é um retrato da vida da gente. Isso é um retrato da vida da gente. Amém, irmãos? O cara devia ter gastado um tempo, ir lá, comprar uma chave de fenda e resolvido isso. Amém? Amém. Então, Paulo está orando sobre isso. Ele diz, então, que é para que a gente tenha pleno conhecimento. Então, a falta do conhecimento ou a rebeldia contra o conhecimento é que está fazendo as pessoas viverem uma vida frustrada. Mas agora nós não podemos mais nos justificar na ignorância, porque Deus trouxe o quê? Revelação. Agora, todo mundo pode ter a revelação, o conhecimento. Essa é a oração de Paulo. Então, agora, se alguém quiser sofrer, por quê? Rebeldia. Porque Deus revelou a sua misericórdia, dando a nós conhecimento e revelação através de Cristo Jesus, mostrando como é que é ser um filho de Deus. E ele diz assim, e eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso coração. Bem, eu já falei isso aqui. E qual a suprema grandeza do seu poder para nós os que cremos, e segundo a eficácia da força do seu poder. Então, nós entendemos o quanto de poder Deus disponibilizou, o quanto de favor, o quanto de eficácia. Ou seja, sabe o que é eficácia? Quer dizer que não vai dar errado. Então, a vida de um homem e de uma mulher que estão totalmente dependentes da orientação de Deus e se submete à sua orientação, não tem jeito de dar errado. Para alguém dar errado numa orientação de Deus, não é porque Deus dá errado e está tudo lascado. O diabo é que está certo. Por isso que quando estava tudo transtornado na vida do Jó, Deus falou assim, calma, Jó, eu estou no controle. Você está achando que eu perdi o controle? Então vou te falar uma coisa, Jó. Apesar de toda essa aparente confusão aí, esse transtorno todo, nenhum dos meus planos pode ser frustrado. Então o que faltava em Jó? Conhecimento. E por que Deus permitiu toda aquela tragédia na vida de Jó? Para produzir o quê? Conhecimento. Porque Jó falou, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Glória a Deus, amado. Então, muitas situações difíceis na nossa vida, Deus permite para que gerar em nós o quê? Conhecimento. Então, vamos lá. E ele diz assim, essa eficácia que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio. Então, tudo que se nomeia em poder, autoridade, domínio, Cristo está acima disso tudo, porque Ele o colocou acima de tudo, em qualquer nome que se nomeie agora ou no futuro, e colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. E para que Ele possa ser o cabeça de todas as coisas, Ele entregou tudo isso a quem? O que tem na sua Bíblia? A igreja. Então, tudo que Cristo veio revelar, como plenitude de Deus, como homem pleno, Ele entregou isso para quem? Para a igreja. Então, aquela entrega de Jesus é a vontade de Deus misteriosa sendo revelada. Então, quando Cristo oferece o sangue, o Espírito, a vida, quando Ele diz assim, está consumado, e Ele expirou, quando Ele diz, receba o meu Espírito, e soprou, então Ele estava revelando o mistério. Então, quem é o mistério de Deus? Somos nós. Nós somos o mistério de Deus. Nós somos a expressão virtuosa de Deus no mundo. Nós somos aqueles através de quem Deus quer comunicar o quê? Virtude. E nós já fomos habilitados por Deus para isso. Então nós não temos que temer a situação difícil, porque nós somos a virtude na situação difícil. Amém, irmãos? Glória a Deus. E aí ele diz assim, Ele deu à igreja, a qual é o seu corpo. E esse corpo é o quê? A plenitude. Então a igreja é a plenitude. Ela é a forma plena. Ela é a forma completa.
pela qual Deus quer se revelar. Essa igreja é a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Então, nós somos esse povo, nós somos essa família. Então, a igreja é muito mais do que simplesmente uma instituição, não é uma instituição. Deixa Deus ministrar algo no seu coração. Quando Deus criou todas as coisas, Deus como Deus tem 3 atributos que são exclusivos, são intrínsecos de Deus e exclusivos dele. Alguém sabe quais são os 3 atributos de Deus? Ninguém quer arriscar? Onipotência, tem gente que sabia aí, ficou tímido, não falou. Onipotência, onipresença e onisciência. Mas tudo que Deus fez não foi para ser reconhecido nos seus atributos. E às vezes a gente está achando que nós estamos precisando de um Deus o quê? Onipotente, onipresente e onisciente. E a gente acha que oração é para chamar a atenção de Deus. Tem hora que a gente acha que oração é para ver se Deus entra na conversa, se Ele presta atenção na gente. E às vezes a gente ora com Deus já quase que zangando com Ele. Pô, Deus, se o Senhor fosse um pouco mais onipresente e usasse a sua onisciência, só podia pôr a sua onipotência para trabalhar para mim. Mas tem hora que eu converso com o senhor, parece que não está aqui. Aí eu tenho que fazer um culto, dar uns dízimos, pôr uma quirela aqui na frente para ver se o senhor vem. Aí a gente põe umas coisas que Deus gosta, ele não pode ver um dinheiro, não pode ver uma música bem cantada, não pode ver umas rezas, que ele vai chegando. Aí a gente vai cantando, vai entregando os negócios. E Deus, esse Deus faminto de culto, vai chegando, aí pronto, agora o onipresente que não estava presente, está presente. Então agora eu vou explicar para o onisciente o que parece que ele não estava sabendo. Então agora que o senhor chegou, presta atenção. O senhor não está vendo o que está acontecendo lá em casa, não? Que a chapa está quente, parece que o senhor não vai lá, ué. O senhor podia ser um pouco mais onipresente, porque se o senhor fosse um pouco mais onipresente, o senhor seria um pouquinho mais onisciente. E sendo um pouquinho mais onisciente, eu te ajudaria a dar sentido nessa onipotência sua, que parece que não está adiantando de nada. Porque o senhor é onipotente, eu sou um crente, pago meus dízimos, dou minhas ofertas, canto as músicas que o senhor gosta, e todo mundo olha para mim e parece que estou passando vergonha. Alguém sabe o que eu estou falando aqui ou não? Está vendo, amado? Deus não pode ser conhecido, Deus não quer se dar a conhecer, porque Deus é misterioso, Deus tem umas coisas. Como é que um cara onisciente, lá no juízo final, vai virar para as pessoas e falar assim, não sei quem vocês são? Ora, não pode, o cara onisciente está falando que não sabe quem a pessoa é, então ele está fazendo uma confissão de quê? De ignorância. Depois um cara que é onisciente fala assim, dos seus pecados não me lembrarei mais. Pronto, agora Deus está com Alzheimer. Deu amnésia nele, se ele não lembra dos pecados, ele também pode não lembrar das coisas certas que eu fiz, eu estou lascado. Porque ele está deixando de ser o quê? Onisciente. Não, mas o fato de Deus ser onisciente não quer dizer que Ele quer saber de tudo. Amém? Ele sabe de tudo, mas não é de tudo que Ele quer lembrar. Glória a Deus. Ele sabe tudo, mas não é tudo que Ele conhece, com quem Ele tem relação. Deus sabe tudo, mas não é com tudo que Ele tem relação. Então o diabo, Deus sabe quem é o diabo, mas não conhece ele. É por isso que o diabo fica tão encapetado, porque ele sabe que Deus sabe dele, mas no entanto é como se ele não fosse coisa alguma. Alguém está entendendo o que eu estou falando?